Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renata, eu sou nutricionista, eu trabalho com a linha Low Carb e hoje a gente está começando esse canal e vamos fazer bastante receitas, né? A gente vai ter como diferencial, além das receitas, dar todo esse suporte nutricional para vocês sobre os ingredientes Low Carb. A gente sabe que sempre tem muita dúvida a respeito disso, então sempre quando a gente fizer as receitinhas a gente vai falar um pouquinho de ingrediente e vai falar também a respeito do modo de preparo, tá? Então, se vocês curtirem, por favor, compartilhem com seus amigos, com quem faz essa abordagem do estilo de vida low carb e também vocês podem dar um like para nós. Bom, pessoal, então a receita de hoje vai ser um bolo de mexerica ou bolo de tangerina. Eu utilizei uma tangerina, eu até vou pegar para vocês olharem essa tangerina aqui, que é uma tangerina pequena. A casca dela é uma casca bem delicada, ela tem bastante suco e tem algumas sementes, então logicamente que não tem nenhuma semente aqui, tá? Por que eu optei por esse sabor pra gente fazer nesse vídeo? Porque as pessoas muitas vezes têm dúvida a respeito de frutas que são low carb e frutas que não são low carb. Para comer a fruta in natura, a gente não recomenda, porque é uma fruta de alto índice glicêmico ou pelo menos médio índice glicêmico, tá? Só que diluído no bolo todo, a gente vai ter 2 tangerinas dessa, ela vai ser diluída em toda essa forma. Geralmente ela dá mais ou menos de 10 a 12 fatias, dependendo da quantidade que você for utilizar, então dá para colocar. O importante é que a gente tenha ingredientes de verdade, comida de verdade e que na totalização aí do carboidrato a gente possa ter uma quantidade por fatia que seja compatível, né? Na linha que eu trabalho com uma quantidade mais ou menos de 50 gramas por dia para os meus pacientes. Então eu acredito que uma fatia de pão ou de bolo, no nosso caso aqui do bolo, não vai fazer nenhum tipo de diferença na sua contagem diária, tá? E eu gostaria de falar de alguns ingredientes, e o primeiro ingrediente é o psyllium, tá? O psyllium ele é um tipo de fibra solúvel, ou seja, o que é uma fibra solúvel? É uma fibra que absorve líquido e forma um gel, tá? Então, essa fibra solúvel, ela tem um papel importante na textura dos pães low carb. Por quê? Porque os pães low carb, eles não têm glúten, tá? E o glúten, ele é uma proteína muito importante para dar textura para os pães e para os bolos também. Então, a gente vai utilizar o psyllium. Qual seria uma outra opção que eu vou utilizar em outra receita? É a linhaça marrom triturada, tá? Então, a semente de linhaça a gente deve comprar dessa maneira, né? Então, é a semente in natura, só que como ela tem uma fibra muito densa, geralmente ela não é absorvida, tá? Então, não adianta você comprar a linhaça já triturada no mercado. Por quê? Porque ela oxida, tá? Então a linhaça ela acaba tendo esse comportamento mais in natura quando ela é triturada no liquidificador em casa. O ideal é você triturar e usar imediatamente. Se não der, você guarda num pote escuro, né, que não seja transparente, na geladeira. Outro ingrediente que eu gostaria de comentar com vocês é o eritritol. O eritritol, ele é um tipo de açúcar, na verdade ele é um adoçante natural da família dos polióis. E esse adoçante, ele tem uma característica interessante porque dentro dessa família xilitol, eritritol, a literatura diz pra gente que esse adoçante, ele tem uma capacidade de diminuir o desconforto abdominal causado pelos polióis, tá? Então é muito importante você observar se você não tem uma sensibilidade a esses polióis. Mas em termos de comparação com o xilitol, o eritritol, a literatura tem essa vantagem, tá? Que ele tem um comportamento mais tranquilo em relação à formação de gases, desconforto abdominal que muita gente tem. E aqui também a gente tem o ingrediente básico da culinária low carb, que é a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas ela é uma farinha de sabor neutro. As pessoas muitas vezes têm alguma restrição quanto aos valores, quanto ao preço. Você pode substituir por farinha de amendoim também, você pode substituir por farinha de castanha de caju. Uma das coisas que as pessoas me perguntam muito no consultório é a respeito da substituição pela farinha de coco. A farinha de coco, ela não dá a mesma textura, é uma farinha
até mais acessível, né, em termos de valores, mas ela não dá a mesma textura da farinha de amêndoas. Se você tem intenção realmente de ter um custo menor, você pode dividir, por exemplo, metade da quantidade de farinha de amêndoas, metade da quantidade de farinha de coco. Nessa receita eu não indico a utilização apenas da farinha de coco. Vamos começar a receita então. A gente vai colocar 3 ovos num bowl. E uma coisa muito importante das receitas low carb é você bater bem os ovos. Algumas pessoas elas reclamam do cheiro de ovo. É que nesse caso a gente tem um suco cítrico, então ele também vai dar um resultado bem legal. Então a gente vai bater os ovos. Você pode utilizar batedeira também, mas eu sempre gosto de fazer dessa forma manual, até para poder sentir um pouquinho a textura. Então eu acho que fica bem interessante. É legal você bater os ovos até que eles fiquem bem homogeneizados e que possam formar um pouquinho de espuma, tá? E aí nós vamos acrescentar primeiramente o eritritol. Você também pode usar xilitol sem o menor problema, tá? E aí você observa a sua tolerância. Geralmente a tolerância aos polióis, para quem não tem uma boa tolerância, ela costuma melhorar ao longo do tempo de utilização. Mas é importante que a gente tenha essa ideia de que se você sentir algum sintoma diferente gastrointestinal, você tem aí a possibilidade de testar outros tipos de polióis, tá? Então a gente vai colocar o eritritol. Eu coloquei 3/4 de xícara de eritritol. Então é uma quantidade suficiente. E agora a gente vai alternando as farinhas, tá? Então a gente coloca a farinha de amêndoas. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de amêndoas. Vocês podem observar que a textura, ela já vai ficando bem cremosa. Vamos colocar o suco. É sempre interessante você colocar aos poucos, até para testar a textura que vai ficando. Ele não pode ficar muito mole, tá? Então, se de repente até a granulação da farinha que você for utilizar for diferente, você vai observando, porque é importante ter sempre uma textura cremosa, tá? O psyllium, isso também enriquece bastante esse bolo com fibras solúveis, né? Que é um tipo de fibra que tem um papel muito importante para a saúde. A linhaça também poderia ser utilizada nesse caso. É que o sabor do psyllium, ele é um sabor mais neutro, tá? Então é interessante por isso. Eu vou utilizar agora um outro tipo de espátula. Eu vou colocar o creme de leite. Você também pode utilizar óleo de coco, se você preferir. Vou colocar mais um pouquinho do suco. Ele já vai ficando bem perfumado, né? Então, nesse caso, já tá bem legal a quantidade. E a gente finaliza com 1 colher de sopa de fermento químico. Então, nós vamos colocar numa forminha de bolo inglês. Como é uma forma de silicone, ela não precisa ser untada. Ou você também pode colocar em forminhas de muffins. E aí, como é uma forma flexível, nós vamos colocar numa outra para levar ao forno por mais ou menos 35 minutos. Sempre vale o teste do garfo. Bom, pessoal, então o nosso bolo ele já tá assado, tá?
É importante vocês lembrarem que ele precisa descansar pelo menos uns 10 minutos antes de desenformar, justamente pelo motivo que eu comentei com vocês no começo. É um bolo sem glúten, né? Ele precisa de um tempinho para dar uma acomodada, para dar uma liga, tá? Mas é bem interessante o resultado, acho que vale a pena vocês experimentarem. Bom, pessoal, agora já dá pra gente desenformar, ele esfriou um pouquinho. Essa forma, ela tem um detalhe, né? Que é esse enfeitinho aqui, e ele fica assim. Bolo gostoso para você tomar o seu café da tarde, e é um bolo bem gostosinho para você levar nos lugares quando você estiver fazendo a dieta. Pessoal, queria agradecer por vocês estarem acompanhando o nosso canal. Por favor, compartilhem com os seus amigos. Lembrar também as nossas páginas do Facebook e do Instagram. No Instagram, @RenataJudicinutri, no Facebook, Renata Judici Nutricionista. Para quem também tiver interesse em marcar a consulta nutricional, nas minhas páginas você encontra o caminho. Quem tiver dúvida também pode tirar através aqui do canal ou também das nossas páginas. Obrigada e até a próxima!